Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. E esta semana estudaremos a terceira lição desse trimestre, com o título O Chamado de Deus para a Missão. Venha, estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa receber você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Já gostaria de agradecer pelo seu like, pelo seu comentário, por você compartilhar os vídeos da lição da Escola Sabatina, fazendo assim com que essa mensagem vá muito mais longe e Cristo chegue muito mais perto das pessoas. E agora, antes de nós entrarmos no tema dessa semana, eu gostaria de apresentar aqui os meus companheiros de ministério, de trabalho, da lição da Escola Sabatina. Aqui está o irmão Harry. Seja muito bem-vindo, meu querido, mais uma vez nesse programa. Amém. E aqui está o nosso querido irmão Faustino. Seja muito bem-vindo. Faustino é professor aqui da escola também do IAG. Seja muito bem-vindo, meu irmão, mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Eu que agradeço, louvado seja Deus pelo convite. Amém. Que vocês possam voltar mais vezes. Amém. Gostaria de convidar agora o irmão Harry para ler o verso, para memorizar o verso áureo, que está em Atos, capítulo 1, versículo 8. O verso diz assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Já fica aberto para os comentários também. Então, essa lição, ela toda eu tenho achado muito interessante. Nós vamos abordar aqui principalmente o que é essencial do cristão, que é se movimentar. Não ser estagnado, não ser parado, mas movimento. Nós vamos falar muito aqui sobre sair da zona de conforto, sobre mudanças. E a gente sabe que tudo isso envolve custos da nossa vida, né? Envolve, às vezes, abandonar sonhos, né? Envolve você ter que parar, às vezes, do que você está fazendo para ter que mudar de rumo. E eu acho que vai ser uma missão muito boa esse trimestre. Nós vamos, com certeza, ver o Evangelho avançar muito, porque cada vez que a gente estuda uma lição, a gente percebe que a igreja se movimenta, né? A gente percebe que chacoalha a igreja, né? Quando a gente vê a lição ali se desenvolvendo. Então eu acho que essa lição vai ser muito boa. E vamos ver, com certeza, muitas pessoas aí avançando na obra do Evangelho. Amém, irmão Harry, irmão Faustino. Você falou uma coisa muito interessante, porque nós, como igreja, nós somos a igreja de Laodiceia. E mornidão não é só a ver só com temperatura, mas também com estagnação, né? Verdade. Porque é uma igreja que não se movimenta, ela está estagnada, ela não cresce, não, né? Porque ela está satisfeita com o estado que está, né? No modo que está. E se nós estamos satisfeitos, essa é uma tendência nossa, né? Eu lembro aqui de Neemias, logo depois que ele deu aquela orientação, fez todo um preparo e ele voltou para a Babilônia. O que aconteceu? O povo voltou a estagnar novamente, né? Então é uma coisa, eu acho que a lição veio aí para dar uma mexida com a gente, né? Com as estruturas nossas, para nós avançarmos, como diz o Severino, avançar. Amém. E uma coisa que eu queria pontuar também é que o adventismo, ele surgiu com o nome de movimento adventista, né? E hoje está muito parado, né, o movimento. A gente precisa continuar a ter esse sentimento de movimento novamente. Não podemos deixar parar. Temos que avançar, né? Exatamente. Como o Faustino colocou ali. Bom, aqui na lição de sábado, eu gostaria de destacar um pedaço aqui da nota que o autor trouxe, que eu achei interessante, e eu queria também que vocês compartilhassem comigo nessa visão, que diz assim, ó: às vezes Deus pode nos tirar da nossa zona de conforto e fazer de nós testemunhas dele. Então, o que eu achei interessante aqui? Que às vezes Deus não precisa nos tirar da zona de conforto, porque nós já estamos sendo testemunhas dele. Uhum. Mas às vezes Deus traz uma dificuldade, Deus traz um problema, uma situação que me leva a refletir na vida, me leva a refletir sobre o trabalho missionário, me leva a refletir sobre o preparo, porque eu penso que a missão de forma primária ela envolve a própria pessoa, né? Já está se preparando para a missão. Sim. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, que nem tudo que é uma prova, que é uma dificuldade, às vezes é fruto do inimigo, mas
muitas das vezes é permissão de Deus para nos salvar. Eu acho que isso é muito importante entender isso. Quando nós paramos para pensar que o que está em volta de nós é um grande conflito e que o objetivo do cristão, como diz o Espírito de Profecia, é salvar almas. Esse é o maior objetivo do cristão. Nós, como cristãos, temos que ter isso em mente. E quando nós temos isso em mente, tudo que se envolve, todos os acontecimentos que estão ao nosso redor, nós vamos se comparar com isso. Então, por exemplo, se aconteceu uma situação comigo, será que isso não é Deus tentando me mover daquela situação, daquele comodismo que eu estava, Sim. daquela letargia que eu estava, para de repente alcançar uma pessoa? Exatamente. Porque de repente ele está tentando me mover para que eu cresça espiritualmente, mas também de repente para alcançar outra pessoa. Sim. Né? Aí vem a pergunta que é do título aqui: chamado de Deus para a missão. Será que eu entendo o que é missão? Né? Qual é a missão que Deus tem para mim? Então, quando nós entendemos primeiro qual é a missão que Deus está outorgando para nós, e quando nós recebemos esse chamado, agora eu entendo essa missão, e aí então a partir disso eu começo a vivenciá-lo. Muito bom. E sabe uma coisa interessante que eu li no Espírito de Profecia? Queria compartilhar aqui com vocês, irmãos. Está em Atos dos Apóstolos 18, página 18, parágrafo 2, diz assim, ó, que a comissão evangélica é a carta magna missionária do reino de Cristo. Os discípulos deviam trabalhar fervorosamente pelas almas, dando a todas o convite de misericórdia. Não deviam esperar que o povo viesse até eles. Isso eu acho muito interessante. Né? Deviam eles ir ao povo com sua mensagem. Então, nós precisamos entender que não precisamos ficar esperando o povo vir até nós. Nós temos que ir, porque realmente essa mensagem, ela não é comum. Não é uma mensagem que o coração natural do homem vai querer ir atrás. Nós temos que ajudar os nossos irmãos, os nossos parceiros, os nossos vizinhos a conhecerem a Cristo. Isso é que está faltando no nosso meio. Estou sorrindo aqui porque é exatamente o texto que eu ia ler aqui. É mesmo? Realmente, olha como Deus é bom, né? Como o Espírito Santo conduz as coisas, né? Uhum. Então, ele impressionou você, o mesmo texto que Deus impressionou, eu também está E eu acho que não está na lição esse texto. Não, só um pedacinho dele está na lição, dele? não todo ele como você citou aí. Muito interessante. Isso mostra que vocês estão interligados, que nós estamos interligados pelo Espírito Santo, Amém. né? E que essa mensagem possa realmente alcançar a todos. E um ponto interessante aqui, antes de nós avançarmos para o primeiro tópico da lição, é que não importa qual é a missão que você foi chamado, né? Às vezes você foi chamado para levar o evangelho lá na África, às vezes você foi chamado para levar o evangelho no seu lar, e às vezes você foi chamado para levar o evangelho na sua cidade. Sim. Todas as missões, quer seja ela pela obra médico-missionária, quer seja ela pela comportagem, quer seja ela pela mídia, quer seja ela pela música, ela tem que estar embasada na missão de Cristo. A missão de Deus para nós. Porque se a minha missão não tem Deus ou Cristo como centro, aí é onde nós não vamos ter o sucesso que poderíamos ter, não iremos alcançar as pessoas que deveríamos alcançar. Sim. Porque o sucesso na missão é levar as pessoas até Cristo. Né? Exatamente. Agora, tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu não posso somente ser escada, a não ser que seja rolante. Por quê? Porque se for escada rolante, as pessoas vão ao céu e eu também irei. Agora, se eu for só uma escada que só vou servir para as pessoas subirem, mas eu também não irei para o céu, isso também não é certo, não é correto. E isso é uma das coisas que muitos dos missionários e dos líderes, eles estão aí, né, à mercê disso, porque dura coisa é ser um líder. Sim. Né, no padrão bíblico. Se você for avaliar ali, olha o tanto que sofreu Wagner Jones, Ellen White, Tiago White e Paulo, os apóstolos, enfim. Ser líder na obra de Deus realmente é algo que traz para nós bastante perplexidades, mas também traz bastante recompensa. Sim, né? Muito bom. Antes de a gente avançar, só um comentário. A gente está falando aqui sobre sair da zona de conforto, ser chamado para a missão de Deus, né? Deus está nos chamando. Essa missão é uma coisa que poucos entendem, né? Que ela começa no lar também. Então, aquilo que você falou no começo, eu devo sair, né? Ou eu devo ficar no lugar onde eu estou. A gente tem que entender que a primeira missão no lar, depois a gente vai para fora. Porque Deus vai cobrar de nós os que estão na nossa influência. Sim, aqueles que Ele nos deu. Nossa esposa, nossos filhos. É isso que Deus vai cobrar. Ele não vai cobrar se você alcançou seu vizinho, se não alcançou. A primeira coisa é o lar. A primeira coisa é o lar. Então, o primeiro
O primeiro trabalho missionário que deve existir é no lar, né? Então, preocupe-se com o seu lar e avance. E isso é tão importante, Harry e Faustino, porque, biblicamente, eu entendo que eu tenho que levar o evangelho ao mundo. Exatamente. Então, muitas vezes eu posso estar, assim, fazendo certo de forma errada, né? Porque o primeiro seria levar o evangelho para o meu lar, as pessoas que são mais caras para mim. Aí depois o evangelho para as pessoas que são mais próximas, a minha cidade, meus vizinhos. E depois, né, se for da vontade de Deus, ir ao mundo. Então, como ouvir e entender realmente a voz de Deus para mim? Qual é a minha missão? Eu acho que nós temos que tentar entender para que fomos chamados. Isso. Porque a Bíblia fala, uns foi para apóstolos, uns para isso, uns para aquilo. Não fomos chamados todos para fazer as mesmas coisas. E é importante entender, porque senão, se você for fazer uma missão que às vezes não é a sua, né? Primeiro que a sua vai ficar ali sem ninguém fazer. E outra que pode ser que você possa se frustrar. Sim, e eu vejo um propósito grande quando Deus coloca para nós a missão no lar, porque ali a gente se desenvolve para lá fora. É como se fosse o nosso centro de treinamento. Uma pequena escola, A né? pequena escola. E mais importante, escola. Exatamente. E a gente formando aqueles missionários, que são nossos filhos, aí a gente tem já uma força maior para avançar com o evangelho. Então, aí quando a gente entende essa missão, que nós estamos falando aqui da missão do lar. Sim. Começa aqui, né, a missão. Isso. Então, primeiro eu tenho que entender qual é o propósito de Deus para mim. Quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida, olha, como você disse, os mais preciosos para mim quem são? São os mais próximos, são os da minha família. Então, eu entendi o propósito de Deus agora na minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou passar para os mais próximos, para os Sim. mais caros, como você usou a palavra, para os mais importantes. Então, agora, eu estou entendendo a missão. Então, agora, uma vez que eu estou sendo efetivo aqui, eu posso ser efetivo lá fora. Porque olha, uma coisa triste é quando alguém está pregando lá fora, mas os de dentro estão dizendo, o que ele está dizendo? Ele não faz isso em casa? Dura coisa, não é dura dura de coisa ouvir isso aí, né? É muito difícil. E essa pode ser a nossa realidade, mas não deve. Não deve ser. Exatamente. Não deve ser a nossa E vocês já pararam para pensar o porquê que sempre, em todo o evangelho, sempre começa no lar? Vocês já pararam para refletir o porquê que Deus pede para nós começarmos no lar? Porque se nós olharmos ali, e já vou para vocês responderem, se nós olharmos ali a mensagem que está lá em Malaquias, onde fala que no fim dos tempos viria um povo no espírito de Elias, que deveria ali trazer uma obra de conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Exatamente. Quando isso se cumpriu ali, e com João Batista em primeira instância, nós vimos que isso aconteceu. E fala que a obra dele era converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e depois isso estenderia às pessoas que estavam ali em volta. Então, por que vocês acham que essa obra ela deve começar no lar? Eu acredito que... Vou responder. Eu acredito porque no lar é o lugar mais difícil. Deus, quando Ele pede para nós começarmos no lar, é porque o lar é o lugar mais difícil de você realmente ser cristão. É porque é lá que você é quem você é. Exatamente. Lá você não tem como enganar. Lá você fala para o seu filho, que nem você vai na igreja, você prega, e você está dizendo, olha, nós devemos amar o próximo, nós devemos fazer isso, fazer aquilo. E aí quando chega no lar, você não faz isso. Você fala, gente, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos se santificar. Aí quando você está dentro do lar, você não reserva o tempo. Você pega lá na hora do culto familiar, que você deveria estar fazendo culto familiar, que hoje é uma prática quase... como que eu vou dizer? Usando esquecida uma palavra, praticamente, esquecida, né? Poucos fazem. Extinta, né, do nosso meio. Veja aqui, eu vou dar um exemplo bem simples, no culto familiar. Imagina que você venha fazer o culto familiar. E aí, chega uma visita, ela entra ali, você para o seu culto e vai atender essa família, esse visitante. E aí, você vai, conversa, vai assuntos para lá e o culto ficou. É verdade. Imagina o seu filho sentado lá, o que ele está pensando? Que o culto não é tão importante assim. Que esse Deus que você diz que adora não é tão importante assim para você. Você diz que é importante, mas na hora da prática não é. Porque qual seria o correto? Chamar esse convidado, estou no momento de adoração a Deus, venha participar também. Agora seu filho é mentalizar, olha quão importante é o culto para ele. Né? E assim em outros momentos, se eu não tenho momentos reservados, eu começo a trabalhar até altas horas do dia, e aí eu passo do horário do culto. O que eu estou ensinando? Que aquilo ali não é importante, porque eu não coloquei como prioridade. Porque quando é prioritário, eu coloco como primeiro.
Primeiro lugar. Né? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos colocar como primeiro. E aí, por isso que eu falo que a missão dentro do lar, que você disse, é a primordial, é a primeira. Só que olha que interessante, a gente vai ver isso durante a lição, que isso é um exemplo micro do que vai acontecer no macro. Uhum. Porque vamos pensar aqui, lá fora, quando você vai pregar para o seu vizinho, ou quando você sai, né? Não é no macro? Jesus, quando ele deu o ID, e ele falou, olha, vocês vão ficar lá em Jerusalém, vão receber o Espírito Santo, e depois vocês saiam e vão pregar. Começa em Jerusalém, Judeia, Samaria, e aí até os confins da terra. Não é um exemplo do micro, ampliando para o macro? Uhum. É a mesma coisa. Então, por isso Sim. que começa no lar. Exatamente. Exatamente. E outra, né? Nós poderíamos passar a lição falando sobre isso, esse ponto, porque, como o Rael colocou, o lar seria como um lugar de treinamento, né? Outro ponto, o lar é o que me leva para o céu, sem dúvida alguma, porque, como você colocou ali, no lar é onde eu me mostro realmente quem eu sou. Então, por exemplo, se nós utilizarmos o nosso lar como uma régua de medida, né? Então, assim, a sua esposa, ela tem toda a liberdade de falar assim, olha, o Kleber, no meu caso, né? Kleber, você não tá tão bem. Você precisa melhorar isso aqui, você precisa melhorar aquilo ali. Então aí eu vou buscando desenvolver com Cristo Jesus. E aí é onde você vai se consagrando. E aí quando você estiver lá fora, imperceptivelmente, a sua fala, a sua ação, a forma de você agir vai mostrar Cristo para as pessoas. Bom, entrando aqui nesse primeiro tópico, a lição traz para nós assim, indo além da zona de conforto. Eu gostei demais dessa frase, porque a zona de conforto normalmente é onde, eu vou dizer assim, 99,9% ainda da população mundial está. Né? Todo mundo tem sua zona de conforto dentro da sua realidade. Que se você ir lá na África, tem pessoas que estão na zona de conforto dentro da realidade da África. Se você ir na China, se você vir no Brasil, e assim também é dentro da igreja. Né? Cada pessoa, em cada determinado ponto, muitas vezes é chamado e não sai da zona de conforto. E aí a missão sofre muito com isso. E o que vocês gostariam de destacar sobre esse ponto? Ir além, ou seja, sair ali das fronteiras da zona de conforto. Bom, essa lição de domingo, ela traz pra gente a história da Torre de Babel. E o que é interessante na Torre de Babel? Muitos conhecem a história, a gente conta aí para as crianças, né? Uma das histórias que são muito, muito contadas, né? É que ali era um confronto direto às ordens de Deus. Em qual sentido? Porque em Gênesis, capítulo 9, verso 1, Deus diz assim para o povo pós-dilúvio. Crescer e multiplicar. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. No verso 7 ele diz de novo, mas vós frutificai e multiplicai-vos e povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Era um confronto à palavra de Deus. Uhum. Essa aglomeração, esse plano de construir uma cidade onde eles não fossem mais espalhados, que até no texto aqui, eles falam qual que era o objetivo deles, né? Lá em capítulo 11, verso... 4. o verso 4, né? E disseram, edificamos e tal, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Então era um confronto direto à palavra de Deus, eles não tinham mais confiança em Deus, e eles estavam querendo criar ali uma forma de ser contra Deus. E qual que é o problema da aglomeração? Hoje nós podemos ver muito na cidade aglomeração. O que tem? Ociosidade, criminalidade, né? Pais contra os filhos, filhos contra os pais. Então, tudo que é de ruim existe na aglomeração. Agora, trazendo isso para a igreja, o que acontece quando você tem uma igreja aglomerada? Ociosidade, um começa a falar do outro, entendeu? Aí quando vê assim muita gente, aí só uns partem para o evangelismo, outros ficam. Então, não é plano de Deus a aglomeração. Em nenhum lugar, aglomeração. Só estaremos aglomerados mesmo no céu. Só lá que vamos conseguir cumprir esse plano. Mas aqui na terra, o Senhor queria que os homens fossem para tudo quanto é lugar. E aí, o que acontece quando a gente está em aglomeração? A gente sente um certo conforto. A gente sente, né? A gente fica ali mais tranquilo, né? Porque tudo é mais fácil, tudo é mais simples e tudo mais.
Porém, não é essa a vontade de Deus. Deus quer que a gente saia. E sair nos traz muitas dificuldades. Muitas pessoas têm medo de sair, de pregar o evangelho, de mudar de casa para poder alcançar as pessoas ali, né? O que acontece muitas vezes? Existe uma igreja em um bairro, ela prega o evangelho para aquele bairro, passa 20 anos pregando o evangelho para aquele bairro e não consegue pregar para o bairro vizinho. Fica constantemente ali. Aí as pessoas vão se agregando e ficam só ali. E não conseguem avançar o evangelho. Então, a gente precisa ir além da nossa zona de conforto. Eu queria colocar um outro ponto aqui, que quando eles resolveram desobedecer a ordem de Deus, né? Uhum. Ao invés de se espalhar, eles se aglomeraram. Isso, aparentemente, o conforto parece ser uma coisa... o aglomerar traz conforto, porque você sente uma certa segurança. Sim. Só que a segurança, ela traz incredulidade. Porque tudo é fácil, está tudo ali. Eu não dependo de Deus. Então a chance de eu entrar num estado morno, né, como de Laodiceia, é muito grande. E num estado deles de incredulidade, porque o caso deles foi incredulidade. Sim. Porque eles, aqui diz assim, na lição, no final da lição, diz assim: embora as escrituras nos afirmem de forma explícita, não nos afirme de forma explícita, Ellen White disse que eles não confiaram na promessa de Deus, de que ele nunca mais destruiria a terra com água. Pretendiam construir para a sua própria segurança, em vez de confiar na palavra divina. Quaisquer que fossem seus motivos supremos, Deus sabia que suas intenções não eram puras, mas cheias de ambição egoístas, e portanto ele os impediu de alcançar os seus objetivos. Então o que acontece? Você colocou no contexto da igreja. Quando a igreja começa a se entrar num estado de cômodo, confortável, e não ir atrás da missão, ou seja, ela entende qual é a missão dela, mas ela não vivencia essa missão, o que entra? Ela entra num estágio de conforto. E quando ela entra nesse estágio de conforto, ela começa a morrer. E ao começar a morrer, ela começa a se tornar incrédula. E o pior ainda que pode acontecer é que ao invés de eu estar combatendo o maior pecado mais difícil de vencer, que é o egoísmo, o eu, na verdade eu alimento ele. Né? Então, é esse que estava acontecendo aqui. E isso vai contra a missão. Porque quando Deus fala para você, vai, aí você, mas tá bom aqui, Senhor. Eu vou ter que sair mesmo? Nossa, mas tem aquela dificuldade. Não é? E dentro de casa? A mesma coisa. Mas, Senhor, eu tenho que abandonar isso? Meu jeito de falar com meus filhos? Olha, é uma missão. Eu acho que é uma missão muito difícil até, né? Sim. O jeito que eu estou falando com meus filhos, que eu estou respondendo, né? Ou eu tenho que abandonar mesmo aquelas horas extras de trabalho que eu estou fazendo e ter que ficar mais em casa. E quando eu ficar em casa, não é só ficar em casa, eu dedicar tempo no estudo da palavra de Deus e também dedicar tempo com meus filhos e ensinar a palavra de Deus para eles. Tudo isso é missão, mas missão mexe com a gente, tira da nossa zona de conforto. Porque quando eu tenho que fazer isso, eu estou dando um exemplo prático aqui do trabalho, o que vai acontecer? Vai mexer com o meu salário, já não vai ser o mesmo. E aí então eu tenho que deixar aquele ganho. Aí, então tudo isso está mexendo com a minha estrutura, com a minha base. E aí a gente gera o quê? Incredulidade. Se eu não avanço, eu entro num conforto. Conforto não é avançar. Eu gostaria também de pontuar uma questão que você falou sobre segurança, Faustino. Eu me lembro que quando eu morava na cidade, eu e minha esposa, nós adquirimos um apartamento. Por quê? Sensação de segurança. Todo mundo ali junto, trancado no muro, um portão e um porteiro. Entendeu? Então essa falsa segurança, ela não nos deixa a gente confiar em Deus, né? E justamente Deus nos manda para o campo, que é um lugar que para quem mora na cidade parece que é super perigoso. Cobra, escorpião, tempestade, tudo que mais pode acontecer no campo, as pessoas ficam preocupadas. E hoje eu me sinto muito mais seguro no campo do que na cidade. No campo eu consigo dormir de porta aberta, janela aberta, sem preocupação. Às vezes eu saio, deixo minha esposa sozinha em casa, meu filho, sem nenhuma preocupação, entendeu? E essa segurança, ela me traz, não porque eu estou no campo, mas porque no campo eu sei que Deus está cuidando de mim. E era isso que o Senhor queria nessa época da Torre de Babel. O Senhor queria que eles se espalhassem para que eles pudessem entender que Deus estava cuidando deles.
mas eles queriam se aglomerar e dizer assim, não, nós vamos cuidar de nós a nós mesmos. Né? Agora eu achei interessante, assim, para a gente avançar, mas quem diria que nós iríamos usar um texto de Gênesis referente a Babel para missão? Que, olha, realmente, mexer com as nossas histórias. Nós estamos pensando aqui, ó, imagina que o povo estava com um objetivo, estava lá, olha, tá fazendo a obra deles, e Deus vem e mexe no que eles estavam fazendo. Agora trazendo aqui para nós estamos no nosso dia a dia, nós estamos com os nossos interesses, nossas buscas diárias, e Deus vem e mexe na nossa estrutura. Será que ao Deus mexer com a nossa estrutura, Ele está querendo nos dizer alguma coisa? Mas para isso, se eu não tiver a noção de que da missão de Deus em relação Deus para comigo, eu não vou compreender. Eu vou achar que aquilo ali é o quê? Deus está sendo ruim comigo, punitivo. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E na verdade, quando eu tenho essa relação de missão, do que Deus tem como missão para mim, o que Ele já fez para mim, aquilo ali se torna diferente. O Senhor Deus está querendo me mostrar alguma coisa. Amém. Por isso que precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Porque eu estava ouvindo vocês falarem aí, estava meditando comigo, né? É impossível estar numa zona de conforto se a pessoa estiver estudando a palavra de Deus e principalmente as cartas ou a vida de Paulo. Um homem que, quando se trata de conforto financeiro, sem dúvida alguma que tinha e conseguiria muito mais, já que era um homem da alta classe, né? No sentido de intelectualmente falando também. Quando se tratava na questão de posição, ele era do Sinédrio ali, considerado já uma promessa, né, para o Sinédrio. E ele deixou tudo aquilo ali, saiu da zona de conforto, como lá na época também sabemos que existia, e se colocou, se entregou de corpo e de alma e de espírito para a missão. E sem dúvida alguma que se nós estudarmos a vida de Paulo, nós vamos sentir envergonhados de ficar na zona de conforto. Bom, a lição ela traz para nós aqui agora um tema e um ponto que eu acho muito interessante e eu já queria convidar você que está nos assistindo, que faz parte da missão, que também deve ser uma bênção no mundo inteiro, principalmente uma bênção dentro do lar, uma bênção dentro da igreja que você frequenta, uma bênção na sociedade, no seu emprego, onde você está. Pode ser que a Bíblia que as pessoas não vão abrir é a sua vida que vai revelar. E nesse momento eu queria convidar você, deixe aí o seu comentário, de onde que você fala, deixe aí uma sugestão. Vamos fazer aqui um relacionamento amigável, porque, aliás de conta, como eu sempre falo, aqui não é simplesmente um programa, aqui é um encontro de família e nós queremos sempre estar se encontrando com você. Bom, aqui, como eu disse, já introduzi, seja uma bênção ao mundo inteiro. Olha que interessante isso aqui. Seja uma bênção ao mundo inteiro. Tem como eu ser uma bênção no meu mundo que eu vivo ou não tem? O que vocês acham disso? No seu trabalho, Faustino? Porque o que significa o mundo inteiro? Não significa que você tem que viver um ano aqui, mudar lá para a China, que tem que ser uma bênção na China agora e tal. Você sendo fiel, você está sendo uma bênção ao mundo inteiro, porque você está abreviando a volta de Jesus também. O que vocês acham disso? Tem como, Harry, você ser uma bênção no seu trabalho, uma bênção no seu lar, uma bênção na sua sociedade, sendo o mesmo Harry, sem usar máscara, sem usar nenhum tipo de capa? Sim, na verdade, irmãos, nós temos que ser, nós como cristãos precisamos ser igual uma pedra jogada num lago, bem no meio do lago. Quando ela toca o lago, ela cria ondas que vai se espalhando até chegar na borda. Nós precisamos ser cristãos assim. E onde quer que a gente chegue, a nossa influência vai influenciando outros, que vão influenciando outros, e aí nós vamos alcançar o mundo inteiro. Nesse contexto aqui, o que eu achei interessante aqui, que ele pede para a gente ler Gênesis 12, né, verso 1 a 3, que fala lá do chamado de Abraão, né, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Nós sabemos que, primeiramente, isso aqui está se falando ao povo de Israel, aos descendentes de Abraão, que eles, como oráculos do Senhor, eles seriam uma bênção para toda a terra. E também, por final, a vinda do Messias, o prometido, que na pergunta 3 aqui, ele traça toda essa profecia, essas promessas até a vinda do Messias, né?
Olha só, o que interessante. Abraão estava na sua zona de conforto com sua família e agora é chamado para sair. E quando ele sai, à medida que ele vai caminhando, por onde ele vai passando, ele vai sendo uma bênção. Por mais que ele pecou ali, que ele errou, ele foi para o Egito e tudo mais, ele mentiu, mas ainda assim ele foi usado para abençoar o governador daquele lugar. Depois houve a guerra lá contra os reis, com aqueles povos ali, ele foi uma bênção, né? Então, Abraão se abnegou de muitas coisas para poder sair por um chamado de Deus, e ele pôde ser usado por Deus para ser uma bênção em todos os lugares. Então, nós precisamos ser assim também. Devemos sair ao chamado de Deus, cada um tem que entender sua missão e ser uma bênção onde quer que nós formos, o que quer que nós formos fazer. Eu vejo uma relação muito prática nesse texto, porque quando a gente pega o exemplo de Abraão, ele saiu da sua parentela com uma promessa de ter um lugar, apesar de não saber como era este lugar, como seria a situação, o que ele passaria, quais as condições que teriam, né? Só que é interessante que se nós trazemos para o nosso dia a dia, nós somos também chamados por uma missão. Quando nós entendemos que nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, que se ofereceu em meu lugar, sem eu ter nenhum mérito, sem eu merecer, quando nós entendemos isso, aí então nós passamos isso no nosso dia a dia. Então você disse lá, por onde Abraão ia, ele era uma bênção. E nós, será que somos uma bênção? No meu trabalho, como eu sou? Será que os meus colegas de trabalho olham para mim e me veem como alguém que está sendo, por exemplo, um pacificador naquele ambiente? Ou um fofoqueiro que está dando mais brasas para fomentar mais problemas? Será que no meu ambiente familiar ali, eu estou sendo como a própria palavra marido quer dizer no inglês, husband, né? Que husband vem de aquele o laço que une, né? Isso. Duas bandas, né? Como band-aid, né? Band-aid que... Então, veja, será que eu estou sendo essa relação? Essa é a missão. É isso que eu tenho que entender. Será que quando eu vou ao mercado ou quando eu vou resolver um problema com alguma pessoa, eu estou sendo esse laço de ligação entre o céu e a terra? Porque essa é a minha missão. E como você mesmo disse, nós temos, e o Espírito de Profecia nos diz também isso, nos faz lembrar que, olha, vivamos a mensagem, o Evangelho. Se for necessário, pregamos, né? Então, primeiro é viver. Colocar em prática. E aí, a gente vê aqui, por exemplo, na lição ainda de segunda, falando um pouquinho mais, você já comentou um pouquinho, que na verdade a gente vê sendo concretizado uma promessa, uma missão que Deus tinha. Porque Deus é o Deus que fala e efetua. Pode demorar dias, meses, mas tudo está dentro do que Deus planejou. Aqui a gente vê uma concretização do que Deus planejou. Porque lá em Gênesis 3,15 diz que da semente sairia um libertador. Sim. Né? E agora ele vem para Abraão e diz assim, Abraão, através de você será abençoado todas as nações. Sim. Né? Então, olha que interessante, né? Aqui nós estamos falando de uma forma profética, mas nós podemos trazer que Abraão abençoou todas as pessoas que estavam ao redor dele através das suas atitudes, do seu comportamento. Sim. Né? Obrigado, Faustino, e penso que você respondeu assim de forma assertiva o que eu queria colocar, né? Sim. Confesso a vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham, que dura coisa é colocar um pregador ser um apresentador. Porque ele tem que formular a pergunta e não pode respondê-la. Mas seja uma bênção ao mundo inteiro. Então eu penso assim, é óbvio que aqui o autor colocou a história de Abraão para colocar que todas as famílias seriam abençoadas, né, através da vida de Abraão. Abraão é o pai da fé, né? Nós somos até hoje, nós somos impactados com a vida de Abraão. Mas agora quando nós trazemos para o meu mundo, porque qual é o meu mundo? O meu mundo é o meu lar, é o meu trabalho e vamos colocar aqui a minha igreja. Então o Faustino colocou aqui, né, explicou de forma assertiva, porque eu não posso ser um no lar, um no trabalho e outro na igreja. Eu tenho que ser uma única pessoa em todos os ambientes. Eu tenho que me comportar como um cristão no meu lar, eu preciso me comportar como um cristão no meu trabalho e eu preciso me comportar como um cristão na minha igreja.
Agora, o problema é que muitas vezes nós estamos se comportando como cristãos somente na igreja. Nós somos bipolares espirituais. Exatamente. Temos Verdade. personalidades diferentes em cada ambiente. Em cada né? ambiente. E isso é um problema porque isso se torna um caráter, uma característica. Em certas Gera circunstâncias, desconfiança. se eu não me engano, é no Vida e Ensino ou no Primeiros Escritos, vocês podem me ajudar aqui, onde a serva do Senhor, que ela relata ali, né, que muitas das vezes a pessoa ergue a bandeira do adventismo aí e fala assim, não, você tem que vir para minha igreja, você tem que vir para o meu lado. E aí a pessoa ali que está sendo, no caso, entre aspas, evangelizada, fala assim, mas por quê? Você fala como eu falo, você se veste como eu me visto, você come o que eu como. Então, qual é a diferença entre nós e vós? E nós temos que tomar muito cuidado para essa não se tornar a nossa realidade, Sim, né? Para nós não se tornarmos aí um cristão apenas de púlpito, sim. porque senão nós iremos estar quebrando totalmente a nossa missão. E tem também uma questão aqui, que esse chamado de Abraão, ele teve um propósito. Deus quis que Abraão saísse da sua parentela por um propósito. E olha só o que a irmã White fala sobre isso. Ó. A fim de que Deus o pudesse habilitar para sua grande obra como guardador dos oráculos sagrados, Abraão devia desligar-se das relações de sua vida anterior. A influência de parentes e amigos incompatibilizar-se-ia com o ensino que o Senhor se propunha a dar a seu servo. Agora que Abraão estava em sentido especial ligado ao céu, devia habitar entre estranhos e seu caráter devia ser peculiar, diferindo de todo mundo. Aquilo que você falou, Kleber. Ele não podia nem mesmo explicar sua maneira de proceder de modo que fosse compreendido por seus amigos. Mesmo se ele explicasse para os seus amigos, eles não iam compreender. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E seus intuitos e ações não eram entendidos por seus parentes idólatras. Isso daí, Ré, que você acabou de comentar, já entra na lição de terça-feira, você já pode continuar comentando, que vai falar sobre o chamado de Abraão, né? Que Deus teve um chamado de Abraão, e aí você explicou, através da leitura aí, muito bem, pode continuar agora a explicação, que Deus tinha um propósito para isso, né? Sim. E mais uma coisa, muitas das vezes, você vê aqui que Deus tirou Abraão dali. Tenho certeza que não foi fácil para Abraão, não foi fácil ele sair da sua terra natal, sair de perto dos seus familiares, daquele pessoal com quem ele cresceu juntos, amigos, se afastar daquilo ali. Com certeza não foi fácil. Então, o que eu venho trazer para vocês que estão nos assistindo é o que está te segurando para você não ser um missionário, para você não avançar com a obra de Deus. Às vezes as pessoas costumam falar assim, não, eu não consigo avançar porque os meus filhos me impedem. É o meu trabalho que não me deixa ser um missionário, que não deixa eu pregar o evangelho, não consigo dar estudo porque eu tenho que concluir aquela faculdade, entendeu? O que está te impedindo? Abraão teve que abnegar muitas coisas, né? E aquilo ali é um modelo para nós. Eu acho que uma coisa que você está dizendo é importantíssima, porque é nesse contexto que você vai mostrar a missão. É na faculdade que você falou, é no trabalho, é ali que você vai mostrar a sua missão. Só que o mais importante, não tem como você cumprir missão sem viver ela. Se você for lá para sexta-feira, na pergunta, por exemplo, de sexta-feira, diz assim, de que maneira você poderia diariamente expressar a missão em suas atitudes e comportamentos? Ou seja, não tem como, a missão tem que estar inerente a você, ela tem que estar enraizada, porque quando você entende isso, e Abraão entendia isso, porque aonde ele ia, ele levantava o altar. E quando ele voltava, o altar estava lá, se não tivesse destruído, ele reconstruía e fazia novamente, certo? E estava sempre... E as pessoas que passavam depois ali sabiam que alguém tinha passado ali e tinha adorado o Deus vivo, porque através do que ele havia deixado, certo? Então, eu acho que isso é importante. Eu tenho que entender, não há missão sem santificação. Quanto mais eu me santifico ao Senhor, mais eu entendo que eu preciso praticar a missão. Exatamente. E você colocou um ponto interessante, que uma pessoa santificada, sem dúvida alguma, é uma pessoa que vai estar envolvida na missão. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é que uma pessoa envolvida na missão não quer dizer que ela é uma pessoa santificada. Porque existem muitas pessoas envolvidas em missão, mas não tem santificação. Então, grava isso aqui. Sempre uma pessoa santificada, ela vai estar envolvida na missão. Nem sempre a pessoa que está envolvida na missão é uma pessoa santificada.
E isso é uma pedra de toque, porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa que está envolvida na missão, mas na vida dela ela não tem santificação. E isso nos desanima. Isso fala, puxa vida, se a pessoa mais dedicada na igreja não está se santificando, né? Então nós temos que estar focado na missão, mas principalmente na santificação. Porque as pessoas santificadas realmente vão estar empenhadas na missão. E eu queria abrir para vocês aqui, que vocês comentassem um pouco mais sobre o chamado de Abraão, porque o chamado de Abraão é tão interessante que aqui Abraão ele sai com uma grande promessa. Deus não fala assim, Abraão, ó, sai do meio da sua parentela e eu vou fazer você passar por muitas provas no deserto e você ainda não vai alcançar Canaã, tá? Vai ser só os seus descendentes. Não foi essa a missão ou o chamado para Abraão. Mas aqui nós vamos começar a entender na lição agora que Abraão passa por várias dificuldades e inclusive essas dificuldades faz Abraão deslizar e até mentir, né? E isso mostra também que nós temos que estar atentos na nossa missão, no nosso chamado, porque a qualquer momento nós podemos deslizar se não estivermos ligados em Cristo. Falar assim, qual que é a maior desculpa que as pessoas dão para dizer que não podem participar da missão? Você citou algumas, né? O trabalho, a escola, né? E outros motivos, né? Algumas vezes filhos, né? Mas aqui, eu acho que um dos maiores empecilhos que eu sempre ouvi, é porque eu não estou tão preparado assim, ou eu não sei tanto para poder falar para as pessoas. Isso é verdade. Não é isso? As pessoas sempre estão dando Muitos essa falam desculpa. isso, Não é isso? Então, quando a gente para pensar aqui na vida de Abraão, que foi chamado para esta missão, ele estava preparado para uma terra longe, que ele não sabia nem para onde era direito, porque Deus falou assim, olha, eu vou te mostrar ainda. Não sabia para onde era, né? Então, isso é interessante. Mas o fato de eu não estar preparado, meu caro amigo, que eu sei que está me assistindo, o fato de você não estar preparado, ou você se achar insuficiente para a obra de Deus, isso não quer dizer que você não pode ser utilizado. Deus almeja muito usar você. O Espírito de Profecia nos diz o seguinte, que todos nasceram no reino de Deus como missionários. Então você é um missionário. E Deus está te chamando hoje para você reavaliar a sua vida, reavaliar os seus contextos, os seus paradigmas, para você ser usado por Ele na obra dele. Não diga que você não tem capacidade, porque Deus capacita. Estavam conversando com o Cléber um pouquinho antes da gente começar, a gente estava falando sobre isso. Não necessariamente eu preciso estar todo habilitado, cheio de dons. Deus deu dons para cada um, mas é imperativo que nós desenvolvamos esses dons, mas não é imperativo que eu diga, eu não tenho dom nenhum, então não posso ir. Porque Deus deu dom para todo mundo, mas Ele vai te ajudar a desenvolver, Ele vai te capacitar para que você desenvolva-se na missão. Né? Amém. Eu sei que o outro foco que você quer colocar aqui, eu acho interessante, e é uma pergunta que me fez, aí a gente vai conversar. Acho que eu estou tomando o papel. Não, fica... Mas uma coisa que eu achei interessante é o seguinte... É até bom que na próxima lição eu vou sentar aí e você vai passar um pouco. Porque Abraão foi... a gente sabe o contexto, por que ele foi para o Egito. Havia fome na terra, né? Uhum. E na verdade mostrou um pouquinho de incredulidade da parte dele, de falta de fé. A lição diz isso, que foi falta de fé por ele ter ido ao Egito. E quando ele foi ao Egito ainda mostrou mais falta de fé ainda pelo fato dele não ter confiado em Deus e ele ter falado para a esposa, olha, fala que você é minha irmã, né? E então o governador ou o rei ali não vai, que eu sei que ele vai ficar interessado em você é muito bonita, né? Então houve uma falta de fé dele ali. E eu acho que nesse contexto eu fiquei pensando, será que Abraão, que foi chamado pai da fé, chamado para ser a bênção a toda a nação, quando ele falhou nisso, será que ele ficou pensando, será que agora eu posso ser uma bênção para todo mundo? Eu envergonhei o nome de Cristo lá? Muitos de nós, muitas vezes, estamos atrapalhando a missão pela forma que nós... vou refazer. Muitas vezes nós estamos atrapalhando a missão quando nós tomamos a missão no nosso controle. O Espírito de Profecia diz o seguinte, que a missão é de Cristo. Ele nos dá, mas Ele é o que coordena. Sim. Ele é o cabeça. Entendeu? O problema de Abraão, quando ele foi para o Egito, foi que ele perdeu a fé no orientador dele. No quem tinha mandado ele ir lá para Canaã. E quando ele foi para o Egito, ele perdeu mais a fé ainda, porque ele descreu no poder de Deus que poderia protegê-lo. Um Deus que é infinito, é poderoso. Assim nós também muitas vezes, quando nós deixamos de praticar a missão, nós
geramos incredulidade, principalmente naqueles que estão ao nosso redor. E aí nós atrapalhamos a missão de Cristo. Tem só um comentário aqui, meu amado. Tem um ponto interessante que você colocou aí, e assim, eu vejo de uma seguinte forma, que Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus, isso é interessante nós trazemos aqui, Ur dos Caldeus, se você dar sequência na história, você vai ver que se tornou Babilônia. Babilônia, ela era rodeada por água, tanto que quando os medos persas foram atacar, eles vieram o curso do rio para poder atacar a Babilônia. Então, isso significa o quê? Quando você tem água, e principalmente trazendo para a realidade da época, você consegue conduzir as suas lavouras, você consegue conduzir a sua produção. Lembrando, né, e deixando muito esclarecido isso, que naquela época, sinônimo de riqueza e grandeza era sinônimo de produção na lavoura, fartura nos celeiros. Agricultura e lavoura. Exatamente. Quando Abraão sai ali de Ur dos Caldeus, ele vai para uma região seca, uma região onde agora ele dependia totalmente de Deus para molhar a terra. E ali ele já se depara com uma grande seca, ou seja, escassez de alimento. Abraão sai da região onde ele estava e vem para o Egito. Eu penso assim, que ali, naquele momento, claro que Abraão estava, de certa forma, escorregando, falando de fé, mas ele também estava em um processo de amadurecimento da fé. Sim, porque se vocês avaliarem, muitas pessoas, hoje em dia, por muito menos, o que eles fazem? Eles voltam para onde eles estavam. Ah, quer saber? Eu vou voltar para onde era o lugar de conforto. E Abraão, por mais que ele tome uma decisão errada, vá para o Egito, mente ali, ele não volta para Ur dos Caldeus. E isso, eu creio que era um processo de amadurecimento de fé. E trazendo para nós agora, e para vocês que nos acompanham, pode ser que o momento que você está passando é um momento de amadurecimento. Pode ser um momento onde Deus quer robustecer a sua fé. Pode ser que esse momento Deus está trazendo para você como uma oportunidade de te levantar. Porque dias virão pela frente onde cada um de nós aqui vamos ter que mostrar uma fé amadurecida. E isso que Deus estava fazendo com Abraão nesse momento. Mas como é difícil para nós, seres humanos, entender que a prova, a dificuldade, é a ferramenta de Deus para nos fortalecer, né? Sim. O que acontece é que às vezes a gente pode estar pintando um quadro que não é bem assim. A gente pode imaginar assim, a gente vê aqueles vídeos de missão, pessoas construindo igreja na África, fazendo isso, fazendo aquilo outro, enche o nosso coração de alegria e de vontade de fazer alguma coisa para ajudar, para contribuir, mas a gente não vê o que foi os bastidores para chegar naquele nível. Quantas pessoas não sofreram ali, às vezes pegaram doença, morreram. Nós temos exemplo aí dos pioneiros, né? Como que eles sofreram para poder manter a igreja em pé, para hoje a gente ter o que a gente tem da nossa doutrina, saber o que é o adventismo hoje, sem os pioneiros não teriam condições. Esses homens morreram para deixar um legado para nós. E a gente acha tão bonito, missão, né? A gente acha que vai dar tudo certinho, né? Eu vou para o Amazonas, vou pregar para os ribeirinhos, não vai acontecer nada. O que acontece? Você pega lá, você é picado por um inseto lá venenoso, você sofre retaliação pelos que você quer pregar. Então, às vezes a gente pinta um quadro que não é bem assim. Tudo e tem quem sabe dificuldade. Abraão não pintou esse quadro. Ele ouviu Deus falando, eu vou te dar uma terra. E ele confiava em Deus, ele sabia que o pai amoroso ia dar algo maravilhoso para ele. E quando ele chega lá, não é bem o quadro que ele imaginou. Né? Então, isso é importante a gente ter em mente também. Isso é muito interessante. Quando nós estudamos o chamado de Abraão, nós entendemos o seguinte, que apesar do erro dele, Deus estava disposto a perdoá-lo. Amém. Deus o perdoou e renovou a aliança com ele. E é da mesma forma Deus deseja fazer conosco. Renovar a sua aliança conosco, para que nós cumpramos a sua missão. Amém, amém. Amém. Bom, agora nós vamos entrar aqui numa parte da lição também muito importante, que nós vamos ver que existiu uma zona de conforto e Deus trouxe um acontecimento para espalhar as pessoas ali e levá-los novamente a se empenharem na missão, que é a igreja primitiva, né? Na época ali dos apóstolos pregando em Jerusalém. E o que vocês gostariam de destacar sobre esse período, que foi um período assim, onde o evangelho foi levado com poder em vários locais, para vários locais? Olha, eu acho muito interessante essa parte, porque quando nós falamos da igreja primitiva, nós estamos falando de uma igreja que esteve junto com Cristo, caminhou com Cristo. E logo depois da ascensão de Cristo, essa pequena igreja que estava ali, ela recebeu uma ordem do próprio Cristo. E Cristo disse para eles, olha, vocês devem então permanecer em Jerusalém
até receber o Espírito. E quando vocês receberem o Espírito, vocês devem sair de Jerusalém para a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí a pergunta que vem, eles cumpriram isso no início? Com certeza não. Não cumpriram, né? Então aí precisou Deus fazer o que nós estudamos nas lições anteriores, nos dias anteriores, mexer no conforto deles. Sim. Então, ao mexer com eles, é que promoveu eles a cumprir essa missão que o próprio Jesus havia dado para eles. Sim. Então, Deus teve que promover uma perseguição, permitir uma perseguição, para que eles se movessem. Como o nosso amigo Harry disse, precisava mover-se. O que eu achei interessante, se a gente avaliar, como o Faustino falou aí, que eles receberam o poder, eles receberam, mas eles não saíram, né? Eles continuaram ali e foi preciso Deus mexer, né? Então essa lição toda, ela fala isso mesmo, né? Que Deus quer mexer na nossa zona de conforto, lá na Torre de Babel, Abraão, todos eles tiveram que sair, né? E eu queria só ler um pedacinho de um texto aqui, que a irmã White comentando ainda sobre Abraão, ela fala que muitos ainda são provados como foi Abraão. Não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu, mas ele os chama pelo ensino de sua palavra e acontecimentos de sua providência. Então, através do ensino da palavra, a gente poderia entender, não, eu preciso sair e pregar o evangelho. Mas às vezes a gente continua aqui, não, mas tá tranquilo, eu tô pregando o evangelho aqui através do YouTube, eu tô pregando o evangelho assim, sabe? Mas a gente tem que estar atento às evidências, aos acontecimentos que estão aí aparecendo, né? E isso deve nos fortalecer a gente a sair mesmo, né? Sair da nossa zona de conforto. A gente tem que ter uma mente muito esclarecida por que é o evangelho. Ou melhor, por que é o nome cristão. Como você falou, o cristão ele nasce missionário. Ele nasce missionário. Então eu tenho que entender assim, não, peraí, eu não sou só simplesmente participante de um clube social. Uma comunidade, Não, exatamente. Eu sou um missionário. Eu sou uma pessoa, eu me chamo cristão, com um objetivo nessa terra e acabou. Não tem mais nada a fazer a não ser cristão. E o que é ser cristão? É ser igual a Cristo. E Cristo foi missionário desde seu nascimento até sua morte e ressurreição e até a eternidade. Por isso, a gente precisa ter essa mente esclarecida. Assim como foi a igreja primitiva, eu creio que vai surgir novamente essa perseguição, claro, né, está escrito, né, com esse propósito de a gente sair e espalhar o evangelho por essa terra e mundo afora. Corre o risco de eu estar com poder e logo depois eu estar acomodado? Porque nós vemos isso nessa história, lá em Atos. Pois é, eles verdade. receberam poder, vocês estavam cheios do Espírito Santo para sair para a missão, mas fizeram isso no início, tanto que Pedro, em única mensagem, 3.000 se converteram, né? Mas logo depois a igreja se acomodou. Mas foi preciso, né? Deus precisou mexer no ninho deles. Exatamente, mas mesmo assim Deus precisou mexer, porque apesar disso, Deus queria mais, né? Precisava de mais, né? Mais coisa, né? O finalzinho da lição aqui traz um ponto interessante, né? Finalzinho de quarta. No entanto, Deus tirou Pedro de sua zona de conforto e mudou seu coração. Ele começou a compreender o que de fato envolvia a comissão do evangelho e o que a morte de Jesus devia realizar pelo mundo inteiro. Então, muitas vezes, quando Deus nos tira da zona de conforto, esse problema ou essa situação que me levou a sair da zona de conforto, quer seja uma mudança, quer uma mudança mental, né, da forma de trabalhar, às vezes é necessário para a transformação e a mudança do nosso próprio coração. Sim. Porque Pedro aqui, ele não aceitava os gentios. E nesse momento onde eles tiveram que sair de Jerusalém, e ele entrou em mais contato com os gentios, isso aí trouxe para ele oportunidade de mudança. Sim. E hoje é tempo de nós fazermos essa travessia também na nossa vida. De dar oportunidade para as pessoas. Porque muitas vezes nós imaginamos assim que é só o grupo de pessoas que nós, no caso, vemos e estamos convivendo, que é o grupo que está mais santificando, que é o grupo que está mais certo. Muitas vezes nós temos o espírito de Elias, né? Senhor, só ficou eu que não dobrou o joelho a Baal ainda. E aí o Senhor falou para ele, Elias, ainda tem tantos que não dobraram o joelho a Baal, Elias. Então, às vezes, é isso que Deus quer fazer conosco ao nos tirar da zona de conforto, né? E quinta-feira vai trazer para nós aqui um tema interessante também, que é comece de onde você está. Isso aqui é muito interessante e eu sei que vocês têm comentários importantes para trazer e eu quero abrir para vocês já. É interessante fazer esse link ainda com a quarta-feira,
com o que você falou de Pedro. Porque olha só que interessante. Pedro, ele tinha vários paradigmas, né? Vários preconceitos. E esses preconceitos estavam trancando ou limitando que a mensagem fosse espalhada. Paulo já tinha começado a pregar aos gentios, mas Pedro ainda não. Lógico, ele como influente estava influenciando muitos outros dos discípulos que estavam ali com ele. Então o que acontecia? Deus precisou trabalhar com Pedro, como você disse, quebrar esse preconceito dele, para que então a missão fosse avançada. Muito bom. Entendeu? Então, da mesma forma, será que algumas vezes a missão não avança na minha igreja porque eu estou sendo limitante? Olha, isso é muito sério. Será que na minha família não avança na santificação porque eu estou sendo limitante? Como Pedro, Deus quer trabalhar, mas o quanto eu estou permitindo? O quanto eu estou me disponibilizando para isso? Porque o livre-arbítrio é meu. O Senhor Deus me deu. Então, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E aí a gente linka então com a quinta-feira, começando de onde você está. Comece com você primeiro, eu diria. É isso mesmo. Né? Comece comigo. É isso mesmo, concordo plenamente. E se a pessoa começar a raciocinar que o que limita é ele mesmo e começar a esclarecer o que está limitando e orar ao Senhor para que o Senhor retire esse limitador, ele vai ser um missionário a partir de onde ele está. Eu fico pensando que às vezes eu conheço irmãos, famílias e tudo mais, que às vezes a gente conversa ou com o esposo ou com a esposa e entende muito do assunto, às vezes a gente conversa sobre assuntos de Bíblia, sobre profecia e tudo mais, entende. Já o outro cônjuge às vezes não entende. Aí eu fico pensando, será que existe o hábito de se estudarem juntos? Então, você que é casado, as pessoas casadas assim, será que você já estudou alguma vez com sua esposa algum assunto que você gosta? Ou você, esposa, já estudou com seu esposo algum assunto que você gosta? Vocês já estudaram com seus filhos? Porque se devemos começar a missão no lar, por que a gente é tão empenhado em dar estudo bíblico lá fora e muitas das vezes nossa esposa está perecendo por falta de conhecimento? Nossos filhos estão perecendo por falta de conhecimento. E testemunho também, Não só o conhecimento, mas o testemunho. O conceito e a prática juntos, constante, Então, comece de onde você está. Sinta-se feliz pela missão que está acontecendo lá fora, mas olhe em volta, no seu trabalho, na sua escola, no seu círculo ali familiar. O que você já pode fazer para pregar o evangelho para aquelas pessoas também? Amém. E eu penso que, frente ao que vocês colocaram aí, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer, e eu falo agora para os queridos que nos acompanham também, precisamos parar de rotular as pessoas de forma pejorativa, parar de rotular as mensagens que as pessoas trazem, simplesmente porque eu nem estou entendendo essa mensagem. Sabe o que mais me assustou há uns anos atrás? Quando pegou aí uma forte onda, de se pregar a vitória sobre o pecado em Cristo Jesus, o pós e o pré-lapsariano. A maior classe do pessoal, a maior parte do pessoal da Verdade Presente tomou posição até sem entender o que estava se acontecendo, o que estava se falando. Então, por exemplo, se eu acredito que Cristo é pós, eu tenho que ter embasamento para mim poder acreditar nisso. Eu não posso ir com a maré. E hoje em dia é assustador você ver as pessoas, elas vão com a maré, elas vão com a maior parte, sabe? Quando você fala assim, quem quer mudança? Um monte ergue a mão. Mas quando você fala assim, quem quer mudar? Aí o silêncio toma conta. É óbvio que nós não podemos compactar, eu quero dizer, com a mentira, com o pecado. Mas isso não quer dizer que você tem que se tornar inimigo dos pecadores. Você tem que se tornar inimigo do pecado. E isso é tão complexo, o que você falou é tão real, sabe? Porque o que acontece? As pessoas começam a tomar partidos. E aí é onde você não começa a ver a mudança, você não consegue ver a missão avançar, porque você está rotulando os mensageiros e a própria mensagem, dentro da sua igreja. Ah, não, aquela mensagem ou aquele pessoal ali, vocês tomam cuidado com ele. Você levanta um grande preconceito com todos ali. E é um pré-conceito, ou seja, é um conceito que foi pré-concebido.
A pessoa não chegou nem a ter oportunidade de conhecer a mensagem ou o mensageiro. Ela já se levanta, ela já fica na defensiva, exatamente porque você, e desculpa a palavra, né? Desculpa a expressão que eu vou usar agora, está sendo usado pelo inimigo, porque não deu nem oportunidade de conhecer a mensagem, e agora você, querendo ou não, é como a palavra de Deus fala, não entra e não deixa os outros entrarem. Pedra de tropeço. Se eu não me engano, eu não lembro agora se é o Seletos, volume 3, que fala assim, por que calçar as rodas quando nós podemos ajudar a empurrar os carros? Para a mensagem avançar e a missão se cumprir? Bom, só fazendo um link com o que você disse, quando nós entendemos que a missão começa em mim, em nós, ou seja, em você, você não para por aí, você avança. E como igreja, nós entendemos que nós somos a última igreja. E a última igreja tem uma missão. Essa missão está lá em Apocalipse 14, de 6 a 12, que é as 3 mensagens angélicas, que diz então, primeira mensagem diz que eu devo temer a Deus e dar-lhe glória. Segunda mensagem, caiu a grande Babilônia, que devo sair dela. E terceira, que eu não devo adorar a besta e a sua imagem, certo? Então, essa é a mensagem que eu tenho que dar, mas para eu dar essa mensagem, eu tenho que vivê-la. Então, e isso começa em casa, começa no meu lar, para que os meus vizinhos vejam quem eu sou de verdade. No trabalho, para que as pessoas vejam quem eu sou de verdade. E aí então, aonde eu estiver, na condição que eu estiver, não só bem de vida, com dinheiro, com condição, mas também sem nenhuma condição, eu sou o mesmo que adora a Deus, que teme a Deus, o mesmo que saiu, abandonou o mundo, abandonou Babilônia e agora abandonou também a falsa adoração e adora somente a Deus. Essa é a mensagem, e essa é a mensagem que eu dou com a minha vida, né? Por isso que eu preciso entender o conceito de missão. Qual é a missão? Entendi qual é o conceito de missão agora do que Deus, qual foi a missão de Deus dele para comigo. E agora eu entendo qual é a missão que Deus quer de mim para os outros. Muito bom, Faustino. Irmão Harry, tem mais algum comentário sobre quinta? Ou vamos para as últimas considerações? Então agora convido você a olhar para aquela câmera ali e trazer uma mensagem de esperança, de ânimo, de exortação. Esse é o momento oportuno. Amém. Querido irmão, você que está me assistindo, eu queria falar para você que Deus, Ele não procura os capacitados. Ele quer aqueles que estão dispostos a aceitar o que Ele está chamando, o que Ele está pedindo. Se você aceitar o chamado de Deus e tiver comunhão com Ele, tenha certeza que Ele vai te conduzir e você será uma bênção, assim como foi Abraão. E você vai abençoar outras pessoas também, e é isso que Deus quer fazer através de você. Então permita-se ser usado pelo Senhor, consagre-se a Ele e comece a ter uma nova mente, uma nova vida dentro do seu lar. Transforma o seu lar em uma igreja, transforma em um ambiente celestial para que ele possa ser uma verdadeira influência na pregação do Evangelho. Porque o objetivo nessa vida é realmente levar-nos para o céu. Esse é o objetivo. Não adianta a gente ficar aqui olhando para as coisas deste mundo, nós precisamos avançar. Missão envolve movimento. Ser cristão é ser missionário. Então vamos avançar, vamos nos ajoelhar, vamos nos entregar a Deus e vamos proclamar esse Evangelho. Obrigado, irmão Harry. Agora eu convido o irmão Faustino, que você possa olhar para aquela câmera também, trazer aí uma mensagem de ânimo, de exortação, de esperança, uma mensagem oportuna para os queridos que nos assistem. Olha, o Harry falou com muita propriedade e faço um pouco das palavras deles as minhas, porque foi inspirado por Deus que ele falou, né? Realmente, eu falo para você, mas falo para mim especialmente, porque eu espero que você, com esta lição, venha entender a sua necessidade de Cristo. E que sem Ele, você não poderá fazer uma missão que seja de sucesso. Não sucesso igual o mundo prega, de números de batismos, não. É de transformação de vida, de vidas para a eternidade. E que isso comece em você. Como o Harold disse, Deus não precisa de pessoas muito capacitadas. Bem que Ele gosta de usar pessoas bem capacitadas. Por isso Ele chama pessoas capacitadas também. Líderes, Ele tentou chamar líderes na época dele. Mas os líderes não quiseram ouvir. Mas Deus chama também os simples, como chamou os discípulos. Pescadores. Eram
como escórias para o povo daquela época. E o Senhor usou eles. E olha a transformação que eles fizeram. Tenha certeza de que Deus poderá te usar muito se você se disponibilizar a Ele. Se você achar que não tem capacidade, se ajoelhe, clama a Ele. Fala, Senhor, estou aqui, estou disponível, faça-se conforme a tua vontade. Conforme Maria disse, aqui está a tua serva, faça-me conforme as tuas palavras. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Faustino. Obrigado, Harry, por este momento. Também quero dirigir poucas palavras para você. Apenas, nesse momento, trago a você o desejo imenso que tem dentro do coração de Deus de um dia voltar nessa terra e poder te abraçar, assim como Ele deseja também abraçar todos os nossos irmãos que vivem aqui nesse mundo. Por isso que Ele conclama a você e a mim, a todos nós que estamos aqui, a podermos entrar e assumir a nossa missão e levar o Evangelho até as pessoas que estão, pelo menos, ao nosso redor. E dessa maneira, eu cumprindo a minha missão, você cumprindo a sua, e várias pessoas com esse mesmo espírito, o Evangelho vai ser levado a vários locais e as pessoas vão se converter a Cristo Jesus, e em breve nós poderemos matar a saudade de Cristo Jesus através da vida e a vida eterna. Agradeço você pela sua presença, pelo momentos que passamos aqui juntos. Também agradeço a equipe de produção que sempre se dedica para que essa mensagem chegue com qualidade até você. E agradeço também pelo seu like. Aqueles que não deixaram, é uma ótima oportunidade. Deixe também o seu comentário. Nós sempre estamos insistindo com vocês, porque através do seu comentário e do seu like, nós podemos levar essa mensagem mais longe e as pessoas vão chegar mais perto de Jesus. Finalizo aqui o programa Lições para a Eternidade. IEG. Juntos avançaremos.